Vamos, no decurso deste ano, e tão cedo quanto seja possível e conveniente, reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné, para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete: a proclamação da existência do nosso Estado, a criação de um executivo para esse Estado e a promulgação de uma lei fundamental. Da Guiné e de Cabo Verde, evocando no ano novo de 1973, poucos dias antes de ser assassinado, a perspectiva muito próxima da independência da Guiné-Bissau. Com efeito, este país comemora amanhã os 50 anos da sua independência e neste quadro a RFI propõe desde esta segunda-feira ainda até amanhã uma série de reportagens e entrevistas alusivas à história do país e em particular ao período da luta da libertação. Hoje, no 12º capítulo desta série, o nosso convidado é Domingos Simões Pereira, atual líder do PAIGC, partido que outrora conduziu a luta da libertação. Um partido com uma herança que pode revelar-se pesada, admite o líder político, que em entrevista à RFI começa por recordar a época da Guerra da Libertação e a declaração da independência, quando ele tinha apenas 10 anos. Eu tinha 10 anos na altura e todo o ambiente envolvente, eu estava em Cacheu. Eu ainda estudava, acho que a 4ª classe em Cacheu, e de repente todo o ambiente era bastante sombrio. A própria movimentação das tropas que estavam de alerta, o comportamento do administrador local, do agente da PIDE, tudo fez-nos perceber que algo de muito grave estava a acontecer, algo de muito importante teria acontecido. E levou algum tempo, pelo menos foi já no final do dia, que algumas pessoas que tinham acesso à rádio de libertação e à rádio de Conakry começaram a dar-nos algumas pistas. Mas era muito curioso porque quando se falava disso, o que se dizia era que a guerra estava próxima do fim. Era o que mais se ouvia, a guerra estava próxima do fim. E era óbvio que todos nós nem ousávamos sonhar que um dia a guerra chegaria ao fim. E, de repente, essa possibilidade ser associada ao facto daquilo que nós descobrimos a seguir, ao desaparecimento físico de alguém. Então, quer dizer, aí ganhamos alguma ideia sobre a dimensão dessa pessoa. Quer dizer, nós nascemos e estávamos a crescer conhecendo só o ambiente da guerra. E, de repente, porque há uma pessoa que desaparece e isso pode configurar o fim da guerra, só podia ser realmente alguém muito importante. Mas dizer que já tinha ouvido falar de Amílcar Cabral, não sei o quê, não. Foi nessa altura que eu ouvi falar de Amílcar Cabral, fazendo referência ao facto de ser o chefe dos terroristas e coisas dessa natureza. Meses depois dá-se a declaração da independência. Onde é que estava e o que é que estava a fazer no 24 de setembro de 73? No 24 de setembro de 73, eu agora confesso que tenho uma memória muito imprecisa. Não estou muito seguro se ainda estava em Cacheu ou se já estava em Bissau. Mas essa ideia muito difusa que eu tenho tem a ver com o facto de essa data propriamente ter sido muito encoberta pela administração na altura. Houve algumas celebrações, mas muito pontuais, feitas por pessoas que, pronto, tinham outro conhecimento e outra envolvência no processo, mas não foi assim algo que tivesse tido um impacto tão grande na vida normal das pessoas. O dia 20 de janeiro, sim, mas a proclamação da independência no dia 24 de setembro, eu hoje ainda já fiz vários esforços para tentar lembrar exatamente onde é que eu estava. Não consigo dizer com rigor. Não é? Acho que já estava em Bissau, porque fazendo as contas, final do ano letivo e início do novo ano, estaria aqui em Bissau a preparar o início do novo ano, mas não tenho certeza disso. Como é que recorda esses primeiros anos de independência até ao golpe de 1980? Foram anos muito intensos. Nós vivemos esses anos de forma muito intensa. A minha primeira memória da mudança dessa administração consistiu em 2 eventos bastante marcantes para mim. Primeiro, a partida dos colegas. Portanto, quando começámos a ver colegas que apareciam na escola para se despedir, porque os pais estavam a regressar para Lisboa, foi realmente algo muito forte. Porque eu acho que, apesar de todos gritarmos viva a independência, com 10 anos ainda não tínhamos pensado
propriamente o que é que isso significava. E, portanto, para mim, nessa idade, a primeira grande contrariedade foi, afinal, os colegas têm que ir. Depois, algo ainda mais dramático, que é, começou a caça aos ditos agentes da PIDE. Né? E eu vivia, curiosamente, num bairro de Mífira, e num quarteirão, onde, curiosamente, estava concentrando um bom número daqueles que foram acusados. Eu digo que foram acusados porque naquela altura muita gente foi acusada e depois veio a provar-se que não tinham essa ligação. Houve até elementos que se veio a dizer que eram do PAIGC e, como forma de poderem fazer o seu trabalho, se faziam passar por agentes da PIDE e que foram acusados, e não conheço propriamente a sorte deles. Depois houve um outro momento bastante forte. Eu conhecia um capitão dos comandos africanos, uma pessoa que eu admirava muito, e admirava por coisas fúteis, porque tinha uma motorizada Honda, porque andava de pistolas e coisas, armado. Eu admirava-o, mas sempre o vi como uma pessoa muito forte, uma pessoa autónoma, que não tinha medo. Por exemplo, porque é que eu achava que ele não tinha medo de nada? Porque a Granja de Pessoé é uma zona de floresta densa e que, a partir de uma determinada hora, 5, 6 da tarde, ninguém passava por aí. E ele sempre atravessava a Granja de Pessoé, e a memória que eu tinha dele era de uma pessoa destemida, que não tinha medo de nada. E então dá-se a proclamação da independência e eu testemunhei o medo que ele tinha para com a realidade que tinha que enfrentar. Eu cheguei a achar esse medo exagerado, para depois dar conta que ele foi executado pouco tempo depois. Quando ele achou que já tinha passado o tempo suficiente e arriscou ir ao interior visitar a família, nunca mais voltou. E até hoje eu lembro-me desse senhor, lembro-me de vários momentos que eu pude partilhar com ele. Então, quer dizer, o processo da independência depois cultivou em nós algo político e permitiu enquadrar melhor a situação, mas eu devo dizer que a minha geração teve alguma dificuldade no início, porque os elementos mais impactantes não foram necessariamente os mais positivos. E lá está. Agora, olhando retrospectivamente, depois da independência houve uma série de pessoas que foram acusadas de traição por se terem colocado do lado de Portugal colonial. Qual é a explicação que encontra para isto que aconteceu? Eu penso que este país precisa de um processo de cura, de pacificação. E essa pacificação, a meu ver, devia passar por resgatar a história e tentar encontrar os elementos verdadeiros dessa história. É preciso que todos os guineenses tenham consciência que uma luta de libertação envolve dinâmicas muito especiais. Não é? Há gente que serviu a administração colonial por força, por obrigação, não por opção. Há gente que foi para o lado do PAIGC, não porque a sua consciência ideológica o levou a isso, mas porque estaria a fugir de alguma realidade aqui. Ou seja, há muita coisa. E, portanto, pretender, no meio disso, caracterizar uns dos bons, outros dos maus, foi realmente uma herança muito pesada. Muito pesada. E eu acredito que o processo da luta de libertação, a perda de Amílcar Cabral, toda a desconfiguração que o movimento teve durante esse período, não permitiu que o início da nova administração começasse por esse processo de cura, de healing, é o termo que eu estava a procurar em português, mas que permitisse, enquanto sociedade, que houvesse uma reconciliação a favor da paz e da tranquilidade. Portanto, 50 anos depois, ainda há histórias que são controversas, ainda há depoimentos sobre uma mesma realidade, mas de leituras completamente diversas, ainda há muito ressentimento, ainda há gente que olha para o outro, o semelhante, até o parceiro, o camarada, com sentimentos de que teria sido prejudicado por esse. Ainda há muita coisa. Mas o importante é nós sermos capazes de dialogar e, através do diálogo, encontrar alguma ponta de compromisso para ultrapassarmos isso. Relativamente aos antigos combatentes, dos dois lados, tem-se
o sentimento que entre os antigos combatentes que lutaram pela independência da Guiné-Bissau, muitos não conseguiram ter em seguida uma vida digna, têm tido um percurso difícil. E do lado também dos antigos combatentes que lutaram do lado de Portugal, há também esse sentimento de abandono por Portugal e ainda hoje reclamam que se cumpra o acordo de Argel que determinava que eles teriam pelo menos uma pensão por parte de Portugal. Bom, eu vou começar por esta parte, porque eu tive, não sei se o privilégio, mas pelo menos a oportunidade de acompanhar uma visita de um alto responsável da administração portuguesa e que, não se tendo disponibilizado para encontrar esses combatentes, eu testemunhei, estávamos a chegar à Embaixada de Portugal, um dístico que dizia: Portugal rende homenagem aos mortos, porque ele tinha ido visitar os restos mortais no cemitério. Portanto, Portugal rende homenagem aos mortos, esquece os vivos. E isso foi realmente um despertar para mim, porque eu sempre falei dos combatentes de liberdade da pátria, nunca parei para lembrar que há os que lutaram do outro lado e que também são vítimas. Portanto, o que vale dizer nesta altura é que o processo de descolonização provocou muitas vítimas. E as duas administrações deviam trabalhar mais. As duas, neste caso, até deviam ser as três administrações. Porque Cabo Verde, o processo de independência de Cabo Verde devia obrigar a algum compromisso com a criação de condições de atendimento dessas pessoas, certamente de forma diferenciada, mas todos deviam merecer alguma atenção. Há uma agenda bastante assumida de um tratamento condigno aos combatentes de liberdade da pátria. Eu penso que deve haver uma forma de atendimento também dos outros, são todos cidadãos guineenses. Esses três países devem contribuir, Cabo Verde deve contribuir, Portugal deve contribuir e a Guiné também deve assumir a sua responsabilidade para o seu atendimento. E eu, quando digo que esses países, e estou a sublinhar Portugal, é porque há uma componente do acordo de Argel que Portugal, muitas administrações portuguesas têm utilizado e que é importante dizer que não serve. Não serve evocar que faz parte do acordo de Argel que, nas contas entre o dever e o haver, a Guiné assumiu a responsabilidade de tratar desses combatentes. Portanto, estava evidente que a nova administração da Guiné não tinha capacidade nem de se cuidar de si próprio e dos combatentes que estavam a chegar. Transferir para a parte guineense o atendimento dessas necessidades é, de facto, descartar, não é, uma responsabilidade. E nós sabemos que nem nas empresas a responsabilidade social não se transmite. E, portanto, não faz sentido essa educação. Mas eu penso que o mais importante é que 50 anos é tempo suficiente para nós ultrapassarmos os complexos e podermos nos sentar a uma mesa e lembrar que temos uma herança que nos impõe uma responsabilidade, e isso podia ser uma contribuição muito importante para aumentar os níveis de confiança, aumentar o próprio conforto das pessoas que a luta dividiu e obrigou a tomar posições que eram dessa circunstância. Herdou de um partido fundado há muito mais de 50 anos, um partido cuja função inicial era reconquistar a liberdade de um povo. Hoje em dia os desafios são outros. Como é que se poderia descrever essa grande família com várias gerações a conviverem umas com as outras? Eu tenho esse sentimento de que, às vezes, quanto mais aprendemos, quanto mais ensinamentos captamos, mais dúvidas passamos a ter. Apesar disso tudo, eu não tenho dúvidas nenhumas de que os anos da luta pela independência produziram homens de uma dimensão muito, muito grande. Hoje é muito fácil olhar para trás e ter outro tipo de opiniões. Mas há construções ideológicas bastante profundas que põem em relevo a nossa própria condição de homens. Não é homem africano, homem europeu, homem não sei não, homens. A partir dessa condição, homens, defender princípios, defender ideias, vou dizer, que começam por ilusões, mas que de facto moldam todo um percurso. Eu penso que é dessa forma que nós, a nova, não é tão nova, mas esta nossa geração deve assumir isso, para poder criar condições de uma transmissão à nova geração. Não é com os olhos de hoje julgar o ontem,
mas sermos capazes de contextualizar aquilo que aconteceu ontem, compreender e apropriar-se dos valores que eles defenderam, perceber que provavelmente hoje já não faria muito sentido falar-se em revolução, já não faria muito sentido aquelas rupturas profundas que se propõem a nível da sociedade, mas continuamos a achar que a liberdade, a igualdade e a fraternidade continuam a ser os objetivos mais importantes. Portanto, agora, falando concretamente em termos de militante e dirigente do PAIGC, eu assumo com muito orgulho a herança do pensamento político da Mica Cabral, porque eu acho que Cabral foi um homem bastante avançado para a época em que viveu. Eu, às vezes, até, quando faço as contas e dou conta que Cabral viveu só 48 anos, e eu lembro a minha idade, digo, poxa, como é que foi possível fazer tanta coisa em tão pouco tempo? E nas coisas que Cabral fez, ele nunca teve dúvidas. Por exemplo, quando eu descobri o que era a PIDE-DGS, não é? Polícia Internacional de Defesa do Estado, e o número de pessoas que foram presas, que foram executadas, o meu pai passou 3 anos nos calabouços da PIDE, eu não pude deixar de ter sim, um sentimento de grande revolta, quase que de ódio de quem está associado a essa realidade. Mas depois vou ler Cabral, que diz, cuidado, nós estamos a lutar contra um regime. Nós não estamos a lutar contra o povo português, porque o povo português sofre da mesma realidade que nós estamos a sofrer. Eu acho que é preciso ir-se muito à frente para poder perceber isso. Quer dizer, alguém que recebe perseguição, que testemunha o 3 de agosto, que quase que é deportado, porque ele estava cá como engenheiro agrônomo e teve que mudar-se para Angola, andou por outras zonas, não teve a tranquilidade que era necessário para poder exercer a sua profissão. Mesmo assim, guarda esta clarividência para chamar a atenção dos seus camaradas e dizer não podemos colocar tudo no mesmo saco. Temos que ser capazes de perceber por que é que nós estamos a lutar e o que vai acontecer no dia seguinte. Bom, infelizmente, nós não podíamos ter muitos Cabrales. E quando perdemos a história mostra-nos que continuamos a precisar de tempo para produzir alternativas válidas àquilo que ele nos propôs. A história da Guiné-Bissau tem sido atribulada desde a independência com uma série de destabilizações, golpes, que travaram também o seu desenvolvimento. 50 anos depois, como é que olha para a realidade do seu país? Continuo a ter esperança. Eu subscrevo o sentimento daqueles que exigem, nós podíamos já ter feito mais. Muitas vezes, todos nós, há dias de frustração, há dias de alguma desolação, tudo isto existe. Mas depois, quando voltamos ao controle do nosso ser, eu penso que é preciso compreender uma coisa. A natureza da colonização na Guiné-Bissau nunca olhou para este território como um território de desenvolvimento. Vai daí que, se por exemplo em Angola, a própria ideia que o colono teve do domínio de Angola fez com que desenvolvesse uma urbe. E associado a essa urbe haviam outras condições de escolaridade, de formação, de aprendizagem, de administração. No caso da Guiné, por aquilo que eu leio agora, porque as condições climatéricas não eram as melhores, porque o próprio território também não era assim muito extenso para as culturas que podiam ser mais interessantes, foi visto como uma colónia de exploração, mas uma exploração que até também não dava grande coisa. Daí que o homem guineense foi desprovido do essencial. O essencial é que é a formação. Portanto, quando não se tem formação, quando não se tem a instrução que é necessária para poder construir um Estado, o que acontece é que o único modelo de Estado que os libertadores conheciam era o Estado que estavam a combater. E, portanto, dizer nós somos contra o Estado colonial era a parte mais fácil. O Estado colonial sai. Agora é preciso construir um novo Estado. Qual? Nós não sabemos qual. E então, cometemos muitos erros, cometemos muitas inversões de marcha sem saber exatamente qual o verdadeiro rumo a tomar. Mas eu penso que é preciso compreender isso e não permitir que a gente volte a se sancionar, a penalizar por algo que nunca dependeu de nós. Eu não sou mais esperto, mais inteligente que o meu pai. O meu pai só teve a 4ª classe. E por ter 4ª classe, já era considerado um assimilado.
Porquê? Porque mais de 80% da nossa população não tinha nem essa quarta classe. E, portanto, eu não posso agora olhar para trás, 50 anos decorridos, e achar que todos aqueles que estiveram antes de mim não fizeram o essencial para nós estarmos noutro patamar. Não, fizeram o essencial, porque me deram a oportunidade de estar onde estou, munido de outros instrumentos, e, portanto, eu estou mais preocupado em pôr esses instrumentos ao serviço do país do que fazer um julgamento negativo daquilo que foi o desempenho de quem esteve antes de mim. Ouviram o líder do PIGC e presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, amanhã por ocasião do Dia da Independência da Guiné-Bissau.